Eu acredito profundamente que os ambientes físicos são capazes de impactar o nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, na resposta como a gente dá para os estímulos que a gente está exposto no dia a dia. Todas as pessoas que têm a capacidade de serem protagonistas, de influenciarem na saúde mental das pessoas, devem se posicionar, para que a gente possa ampliar a consciência das pessoas, de uma forma geral, além de arquitetos e designers, sobre o papel dos ambientes físicos e sobre como que eles podem e devem ser considerados ferramentas para que as organizações possam ter espaços mais humanos e mais saudáveis para as pessoas. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nova temporada do podcast Da Mente ao Ambiente. Eu sou a Priscila Benck, sou arquiteta, também consultora internacional de qualidade em escritórios. E meu objetivo com esse podcast é que a gente possa costurar alguns assuntos, algumas temáticas que eu tenho me dedicado com bastante profundidade a estudar e a praticar, que envolvem arquitetura, design de interiores, ambiente e também comportamento humano, saúde mental e a experiência das pessoas dentro das organizações. Eu acredito profundamente que os ambientes físicos são capazes de impactar no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, na resposta como a gente dá para os estímulos que a gente está exposto no dia a dia. E esse é meu grande propósito, então, com este projeto do podcast, que a gente possa ampliar a consciência das pessoas, de uma forma geral, além de arquitetos e designers, sobre o papel dos ambientes físicos e sobre como que eles podem e devem ser considerados ferramentas para que as organizações possam ter espaços mais humanos e mais saudáveis para as pessoas. Vale dizer que esse podcast é uma realização da Qualidade Corporativa Smart Workplaces, a empresa que eu fundei com este objetivo, e conta com empresas que estão apoiando também este projeto. Seja a Bortolini, empresa parceira aqui dos mobiliários corporativos, a Leide, referência na área acústica, que forneceu esses painéis, a Lunimais, que trouxe a questão das cortinas, assim como Madelustre, nossa parceira em iluminação, a empresa Movince, também de mobiliário corporativo, carpete, mobiliário que a gente aplicou aqui, a Ottoni, responsável pelas obras de arte, assim como a Taboni pelos revestimentos e painéis, e a Casa da Beleza pela produção. Então já fica aqui também o meu muito obrigada a essas empresas que apoiam este projeto, que acreditam nesses valores e que também compõem esse espaço que vocês estão enxergando aqui. Porque eu fiz questão de vivenciar tudo que eu falo. E esse espaço aqui, que é esse hub, é esse escritório, é esse estúdio do podcast, faz parte do meu dia a dia. E eu preciso dizer para vocês que tudo que foi projetado e aplicado aqui nesse espaço foi intencionalmente desejado. Então, primeiro eu pensei, qual era a experiência que eu queria ter aqui dentro? Como eu queria me sentir aqui dentro? E a partir disso, cada um desses elementos foi compondo para que eu pudesse vivenciar o que eu vou dividir aqui com vocês. Então, nessa temporada, a gente vai receber alguns convidados nos próximos episódios, assim como eu vou provocar você que está me ouvindo aqui também a fazer algumas reflexões. Seja você da área de projetos, da arquitetura, do design, para que amplie sua consciência na hora de projetar os espaços físicos, pensando de fato na experiência que você quer provocar nas pessoas, assim como você, que é uma liderança, é um usuário de algum espaço, possa olhar para o seu ambiente de trabalho e entender também com mais clareza de que forma que todos os elementos ao seu redor estão te impactando. Porque de fato isso acontece, isso a neurociência já demonstra. A gente tem as nossas vias sensoriais que a gente está recebendo informações o tempo todo do ambiente ao nosso redor. Às vezes o que acontece? Às vezes a gente não tem essa consciência. E às vezes a gente pode estar frequentando espaços que estão nos adoecendo sem a gente se dar conta. E esse é o grande ponto. Eu vejo hoje, a partir da minha prática profissional, muitas pessoas adoecendo dentro das organizações, porque estão em ambientes não saudáveis, estão em ambientes que estão gerando doenças. E é por isso que a questão da saúde mental, que é a grande temática que a gente vai trazer nessa temporada, ela é bastante complexa. A gente está falando sobre ser humano, a gente está falando sobre a percepção das pessoas também sobre os elementos que estão ao redor delas. E cada pessoa vai ter um impacto diferente, mas vai impactar. Então, para entrar nesse assunto com mais profundidade, e a minha ideia aqui nesse nosso primeiro episódio dessa temporada é dividir com vocês
algumas evidências científicas mesmo sobre como que os ambientes nos impactam e que a gente possa olhar de uma maneira mais clara e mais ampla, mais macro, em como está a situação mental das pessoas hoje. Talvez você conheça alguém ou já viveu situações de estresse, ansiedade, depressão, burnout, porque 1 a cada 4 brasileiros hoje estão sofrendo de algum tipo de transtorno mental. E é por isso que esse assunto, ele não pode mais ser ignorado, ele é uma urgência. E todas as pessoas que têm a capacidade de serem protagonistas, de influenciarem na saúde mental das pessoas, devem se posicionar, devem atuar. E é por isso que eu levanto essa bandeira na área da arquitetura e do design, que pouco se fala sobre isso, que ainda tem um conceito antigo de que o ambiente ele precisa ser só esteticamente belo. Não é mais só sobre isso. O momento em que a gente vive hoje, as pessoas precisam de ambientes que não sejam só belos, mas que sejam ambientes que vão ser ferramentas para promover bem-estar, para promover saúde e para evitar doenças. E claro que a gente tem hoje uma série de normas para seguir, para fazer isso, e a gente precisa olhar para isso, a gente precisa garantir que as pessoas estejam num ambiente seguro, saudável. Isso a própria segurança do trabalho já nos demonstra, as normas regulamentadoras que estão aí, inclusive com uma atualização da NR1, uma das principais normas que a gente precisa seguir, assim como a NR17 também, que traz várias diretrizes sobre ergonomia. Lógico, precisamos fazer isso, precisamos olhar para as normas, mas a gente também, quando fala de saúde mental, precisa olhar para outros elementos que estão aí, sem necessariamente ter uma norma, mas que impactam na saúde mental das pessoas. E aqui eu já trago um primeiro exemplo, biofilia. O que é biofilia? Biofilia, se a gente vai olhar na origem da palavra, a gente está falando de amor pela vida. É tudo que é vida. O que tem de vida ao seu redor? O que tem de vida na sua empresa? E quando eu falo vida, vida são plantas? São. Vida é poder abrir a janela e enxergar uma luz natural. Vida é respirar um ar puro. Vida são as próprias pessoas tendo boas relações. Como está a vida dentro dos ambientes? E quando a gente fala sobre esse assunto, biofilia, por exemplo, não tem uma norma específica com um percentual de vida que eu preciso projetar dentro de um ambiente de trabalho. Mas a gente tem muito embasamento científico que já demonstra o quanto que a presença de vida, de natureza, dentro das organizações tem um potencial gigantesco na produtividade das pessoas. Por quê? Porque as pessoas se sentem melhor quando estão conectadas com o meio natural. E mais, as evidências científicas já demonstram que a biofilia, a exposição a elementos naturais, seja através de um simples contato visual, inclusive que pode ser uma vista, pode ser um painel com uma imagem da natureza, podem ser plantas dentro do ambiente de trabalho. Esse simples contato visual ajuda, inclusive, a pessoa na recuperação de uma experiência de estresse. O que isso significa? Se a gente sabe que dentro da organização existem situações de estresse, de sobrecarga de trabalho, de cultura vertical, enfim, uma série de situações que hoje são situações fontes de riscos psicossociais, a gente pode e deve trazer o ambiente físico como um recurso, como uma ferramenta para ajudar as pessoas a passarem por essas situações ou mesmo evitarem essas situações. Não que o ambiente físico vai resolver todos os problemas, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que a gente pode olhar para o ambiente físico de forma mais estratégica e colocar na jornada daquele colaborador também uma exposição a esses ambientes que vão promover mais saúde para as pessoas. Estar em contato com a natureza vai ajudar na promoção de saúde mental dessas pessoas, vai ajudar na recuperação após experiências estressoras. Então eu trouxe aqui um elemento, uma variável. Olha ao seu redor agora. Absolutamente tudo que está ao seu redor, seja o que você está vendo, mas não só vendo, porque as variáveis ambientais elas não são só visíveis. Se a gente fala sobre sons, a gente está falando de algo que é invisível. E o quanto não impacta um ambiente cheio de ruído, especialmente hoje em dia, quando a gente olha para as organizações nos espaços abertos, os open spaces, uma realidade que voltou, já é realidade antes da pandemia. A pandemia nos provocou a repensar os espaços físicos de trabalho.
Mas hoje a gente volta para uma mesma situação de layout que a gente tinha antes, onde, de novo, a questão acústica é um grande desafio nas organizações. E como é que uma pessoa que está ali, tendo uma sobrecarga de trabalho, uma jornada exaustiva de trabalho, com uma liderança pressionando, o quanto que essa pessoa não vai sofrer ainda mais de estresse se ela estiver num ambiente cheio de ruídos? É óbvio que vai. E também, não só eu que estou falando isso, tem evidência científica hoje que embasa. A presença de ruídos no momento do trabalho da pessoa é uma fonte não só de estresse, mas de distração. E a gente sabe que a distração hoje é um dos grandes problemas de produtividade. Nesse mundo cheio de informações, e quando a gente fala de informações, informações que vêm através de pensamentos, mas vêm através de estímulos sensoriais. Esse excesso de informações, de ruídos no ambiente de trabalho, é óbvio que isso vai gerar uma distração para a pessoa. E o tempo que ela vai demorar para retomar o foco na atividade que ela deveria fazer, vai baixar a produtividade dela, consequentemente isso é mais custo para a empresa. Entende as relações que eu estou querendo fazer aqui? Então falamos de biofilia, falamos de sons, e sons sim, tem norma que a gente tem que cumprir de acústica dentro do ambiente de trabalho, mas o som ele também pode promover bem-estar. Quem aí talvez gosta de trabalhar ouvindo uma música? E claro que o impacto da música vai ser diferente para qualquer pessoa, porque cada um tem a sua vivência e a sua percepção. Mas não existe norma que diz botar ou não música no ambiente de trabalho. E se daqui a pouco para aquelas pessoas daquela organização faz sentido, por que não? E seguindo na linha de variáveis não visíveis, a gente pode falar de aromas, por exemplo, também. Os aromas, os cheiros de um ambiente é algo pouquíssimo explorado dentro das organizações e é algo tão simples, tão acessível e com um impacto tão poderoso que, se você está me ouvindo e tem uma empresa, por favor, comece a pensar nessa possibilidade de inserir algum tipo de fragrância dentro dos seus ambientes. Porque isso conecta com memórias de todos os nossos sentidos. O olfato é aquele que está mais conectado com as nossas memórias mais antigas. A área do cérebro que reage a um estímulo de um cheiro, ela está muito próxima do hipocampo, onde ficam as nossas memórias de longa permanência. Por isso que às vezes a gente entra num ambiente, sente um cheiro, lembra de alguém, ou lembra da casa da avó. Então, se você quer criar um ambiente acolhedor, a gente pode buscar, investigando com as próprias pessoas mesmo. A gente tem ferramentas para fazer isso. Quais cheiros trazem um acolhimento? Quais cheiros trazem bem-estar? Quais cheiros talvez te conectam com a natureza? Se você não pode ter elementos naturais, a gente pode trazer o aroma para fazer isso. Então, vejam, eu estou falando aqui de variáveis invisíveis extremamente simples, acessíveis e que têm um potencial gigantesco em influenciar a experiência das pessoas. E aí eu vou trazer agora uma referência de uma pesquisadora que eu gosto muito, que se chama Stan Sternberg. Ela é da Universidade do Arizona, ela é da área da saúde, provoca muitos profissionais da arquitetura, inclusive ela dá aula numa faculdade de arquitetura, onde ela traz toda a visão dela da medicina, especialmente da medicina integrativa, para mostrar que os ambientes físicos, eles são capazes de influenciar em várias áreas da nossa vida. E a Esther, no último livro dela, que se chama Well at Work, ela começa trazendo, inclusive, uma metáfora de um bolo. Ela sugere que a gente pense na experiência das pessoas a partir de um bolo de 3 camadas. Imagina que você vai comer agora um bolo que tem 3 camadas muito claras. Na experiência do comer o bolo, você vai pegar as 3 camadas e cada uma daquelas camadas vai trazer um sabor, vai trazer um ingrediente que vai compor uma experiência. Muito boa ou talvez não tão boa. A experiência humana também depende de muitas variáveis. E ela traz 3. Uma primeira camada que a gente poderia ter desse bolo da experiência humana tem a ver com a nossa biologia, as nossas células, o que a gente já está herdando dos nossos antepassados, porque as nossas células carregam memórias. Então, no momento que uma criança nasce, ela já nasce com informações genéticas que vão influenciar na percepção que ela vai ter sobre uma determinada experiência. Existe também uma segunda camada, que é uma camada psicológica, social, que vai ter a ver com o resultado das experiências que ela tem com outras pessoas, com o comportamento dela. E existe sim uma terceira camada que depende do contexto, que depende do ambiente onde ela está inserida. Isso a própria epigenética da neurociência já demonstra muito isso. O quanto que a gente traz, a partir das nossas células, as nossas memórias genéticas, e a gente já se predispõe a um determinado comportamento, mas a partir das nossas experiências sociais e comportamentais, assim como a partir dos ambientes onde a gente está inserido, a gente também pode moldar novas experiências.
Então é por isso que a gente não pode descartar o ambiente. Se hoje as empresas têm se dedicado a olhar para a questão da saúde mental das pessoas, a partir do desenvolvimento delas mesmas enquanto seres humanos, assim como de uma revisão sobre a própria experiência da jornada de trabalho dentro da organização, a gente também precisa colocar o ambiente físico como um fator seja de risco ou de própria promoção de saúde. E isso, gente, que eu estou trazendo aqui, e eu quero muito que você está me vendo e me ouvindo, seja no Spotify, no YouTube, possa também trazer o seu comentário, e por favor me escreva se faz sentido esse assunto para você, porque eu ainda percebo pouco se falar sobre a importância dos ambientes físicos, apesar da gente já ter muito embasamento científico sobre isso. E daí eu fico refletindo aqui sobre o quanto que talvez as empresas hoje estão investindo muito dinheiro na questão da saúde mental, e o quanto que esse investimento poderia ser, inclusive, mais fácil e muito mais acessível se a gente mexesse em algumas questões dos ambientes físicos. Porque do que vai adiantar a gente, sim, revisar a jornada de trabalho, sim, diminuir sobrecarga, sim, ter uma organização mais clara de trabalho para a pessoa se sentir melhor, mas se ela de fato está dentro de um ambiente que está tendo muitos estímulos negativos, prejudiciais para a saúde dela. A gente precisa agir em conjunto. Esse é o melhor dos mundos. Quando existir essa coerência entre um programa de saúde mental que vai olhar para a cultura toda da empresa, para as pessoas que estão ali inseridas, mas também para o ambiente físico onde as pessoas estão executando o seu trabalho. Faz sentido? E aí, vou trazer agora aqui alguns dados para vocês, até para justificar o porquê que eu decidi trazer esse tema para essa nossa temporada do podcast. A gente sabe que hoje a gente tem muitas notícias do quanto que a situação mental das pessoas no Brasil e no mundo tem se tornado uma urgência, porque se a gente vai ver questões de burnout, cada vez mais casos, pessoas sendo afastadas de empresas em função disso. Aliás, o Brasil bateu recorde em número de afastamentos nesse último ano, novamente, em função de transtornos mentais. Assim como a gente vê também o quanto que a mudança das normas tem gerado uma série de discussões, mas ainda muito rasas, sobre como que a gente deve, de fato, apoiar as empresas e entrar com profundidade na experiência do ser humano, em criar ambientes mais saudáveis para eles, né? Para eles, para nós, né? Todos nós estamos inseridos em ambientes de trabalho. Então, quando eu vejo a questão da atualização da NR1, e a gente não pode deixar de lado a NR17, que é uma norma regulamentadora que a gente já precisa olhar. Então, hoje, quem atua com o ambiente de trabalho sabe disso, e se não sabe, precisa saber. NR17, norma de ergonomia, ela precisa ser cumprida por qualquer empresa, independente do seu porte. A gente precisa olhar para essa norma, que já traz vários elementos de ergonomia, e precisamos também esclarecer, ergonomia não é só cadeira, mesa, teclado, mouse, não é só isso. Quando a gente fala de ergonomia, a gente está falando de um conceito muito mais amplo, para que a pessoa, de fato, esteja saudável no seu ambiente de trabalho. E a ergonomia, a NR17, vai estar conectada diretamente com a NR1. Porque se a gente está falando que o conceito de ergonomia vai além de aspectos físicos e carrega também a questão psicológica e emocional, isso também precisa ser considerado na hora da gente fazer o gerenciamento de riscos psicossociais, que propõe a nova versão da NR1. Então, esses dados que aparecem hoje não são à toa, a gente sabe que existe sim uma preocupação muito grande com as pessoas, que as pessoas estão sim adoecendo, inclusive se a gente olhar para outros países, na China, olha só, estima-se que 600 mil pessoas morrem por exaustão no trabalho por ano na China. Eles têm inclusive um conceito específico sobre morte por excesso de trabalho. Assim como a gente tem dados também trazendo as consequências que uma questão mental podem ter em aspectos físicos, de que alguns estudos mostram que ataques cardíacos aumentam em 20 a 33% nas segundas-feiras. Então, depois que a pessoa passou o final de semana e ela se dá conta que ela precisa ir trabalhar, quanto que isso psicologicamente pode afetar ela e, consequentemente, vai ter um resultado no corpo. Assim como a gente tem estudos, e a própria ISMA, que é a grande organização hoje de gerenciamento de estresse,
onde eu dou aula, inclusive aqui na ISMA Brasil, demonstra já e traz estudos mostrando que 30% dos profissionais brasileiros hoje sofrem de estresse. 30%. O Brasil está entre os países com maior índice de estresse do mundo. Então, aqui eu estou trazendo dados que justificam muito a urgência desse assunto. E por isso que eu falei lá no início. Se você, na sua área de atuação, independente se é um arquiteto e designer, como eu estou levantando aqui a bandeira pelos espaços físicos, mas você que tem um papel dentro da sua empresa e tem uma responsabilidade e pode influenciar na saúde das pessoas, é hora da gente se movimentar. Alguma coisa precisa ser feito. Porque, ao mesmo tempo que a gente vê esses números aparecendo, escancarados, demonstrando que saúde mental é uma urgência, a gente vê alguns movimentos, sim, de empresas. Então, eu tenho aqui um dado que foi publicado na Harvard Business Review, que mostra que 85% das grandes empresas já investem em programas de bem-estar. Maravilhoso. Esse mercado do bem-estar, mercado wellness, inclusive tem uma estimativa aqui que deve ultrapassar 94 bilhões de dólares até 2026. Maravilhoso. Mas por que, mesmo com essas ações, os números de burnout continuam crescendo? Os números de transtorno de ansiedade continuam crescendo? Onde que essa atuação está falhando? E daí é que eu vou provocar uma reflexão, a gente já está indo para essa finalização desse episódio, mas eu queria muito que cada um pudesse refletir sobre isso, o quanto que falar em saúde mental não pode se limitar só à pessoa, só ao indivíduo. Se a pessoa adoeceu dentro de uma organização, é porque essa organização tem uma responsabilidade sobre isso. E essa revisão que a NR1, por exemplo, está propondo, de que as organizações possam apresentar programas de gerenciamento de risco, o que elas estão fazendo, o que elas devem fazer para evitar que a pessoa adoeça. É óbvio que a gente tem que olhar no 360 para dentro da organização, como é a jornada de trabalho, como são as relações das pessoas, como são as lideranças, como é a cultura. E a gente precisa também olhar para o espaço físico. Porque talvez esses números seguem crescendo porque as pessoas seguem em ambientes que estão adoecendo elas, e elas nem se deram conta ainda. Então, quando a gente olha, e daí vem a provocação aqui para quem cria ambientes físicos, já deu a hora da gente olhar só para questões estéticas. Já deu. Quem ainda projeta dessa forma, está projetando para o passado. Nesse momento, é óbvio que a questão estética é importante. A beleza é importante para o ser humano, claro que sim. Não estou dizendo que não. Mas a gente precisa olhar além. O que mais que a gente pode fazer no ambiente para, de fato, impactar com profundidade naquela pessoa que vai trabalhar ali. Que vai trabalhar ali 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. 12 horas. O que nesse ambiente a gente pode fazer para que ela se sinta melhor? Para que ao menos no momento de pausa, que vai estar ali na recomendação do programa de gerenciamento de riscos, lá no plano de ação da empresa, vai estar dizendo, faça pausas de tanto em tanto tempo. Isso vai ser uma solução para a sobrecarga de trabalho. Vai ser apresentado como uma solução. Mas do que adianta essa pessoa ir fazer uma pausa dentro de um ambiente cheio de ruído? Dentro de um ambiente com uma iluminação que está ofuscando, que não está sendo adequada? Dentro de um ambiente sem nenhum tipo de estímulo que vá ter um impacto positivo nas pessoas? Não adianta. Não vai adiantar. A gente precisa também pensar sobre isso. Se ela vai fazer a pausa e está lá no programa de gerenciamento de riscos, onde ela vai fazer essa pausa? Que tipo de ambiente? E é por isso que vem, e é muito interessante quando a gente começa a investigar mais sobre esses detalhes, que parecem detalhes aqui, mas que fazem total diferença depois lá na prática. Existem hoje espaços de restauração. Tem evidência científica hoje que fala em espaços físicos de restauração. Então, se a pessoa está sofrendo uma sobrecarga cognitiva e ela vai fazer uma pausa, o que a gente pode fazer nesse ambiente físico para ajudar ela a se descomprimir? Diminuir a quantidade de estímulos, trazer a presença da natureza. Então, a gente tem evidências hoje que contribuem para que essa pessoa consiga, daí, de fato, na pausa, relaxar. Na pausa, ter uma descompressão. Então, isso é ir além de um simples pensamento estético. E, gente, isso muda tudo. Eu já estou nesse mercado do corporativo, da arquitetura corporativa, há mais de 10 anos. Eu já vi muita coisa. E eu preciso dizer para vocês que quando eu, de fato, entrei de cabeça nesse mercado, isso foi em 2014, quando eu saí do Brasil, fui para a Alemanha estudar esse assunto. Lá já se falava muito sobre isso que a gente está falando agora. Mas imagina que eu fui para lá, estudei esse tema, ampliei super minha consciência, voltei entendendo que para fazer um projeto para uma empresa que seja realmente assertiva, que vai gerar produtividade, eu preciso olhar para o bem-estar das pessoas.
Eu preciso olhar, botar o ser humano no foco do projeto. Imaginem, em 2014, quando eu voltei para o Brasil falando sobre isso, gente, isso era grego, ninguém entendia. Eu tive muita dificuldade de resistência no início de levar esse método para dentro das organizações. Criei diversas estratégias, indo mais para o lado da RH, que eu entendia que eram os profissionais que estavam mais alinhados em visão e valores comigo. Então, comecei atuando e entrando com projetos através do RH, através da área de facilities. E aos poucos, depois a gente começou a se desenvolver enquanto sociedade, veio uma pandemia que escancarou que se a pessoa está num ambiente que não é saudável, ela vai ser contaminada, ela vai ser influenciada. E ali na pandemia, eu acho que foi muito claro para todo mundo a importância do ambiente físico, tanto que todo mundo teve que improvisar e trabalhar em casa e viu as dificuldades de trabalhar num ambiente inapropriado. E daí, quando a gente retoma da pandemia, tivemos uma super oportunidade, enquanto sociedade mundo, de mudar a experiência nos ambientes de trabalho. E hoje, infelizmente, se volta à mesma questão do passado. Aos mesmos tipos de espaço que continuam gerando desconforto, gerando ruídos, gerando desconfortos, gerando prejuízos físicos, prejuízos emocionais. Então, o que a gente pode fazer hoje, quando a gente for olhar para uma organização, de realmente pensar com profundidade na experiência que as pessoas estão passando por ali? E trazer isso em paralelo a ações que já estão sendo feitas. Hoje, a consciência das pessoas sobre saúde mental é muito maior do que há 10 anos atrás. Hoje, a gente tem muito mais abertura para trazer inovações também no espaço físico, para ser coerente com todo esse investimento que as empresas já estão fazendo na área de saúde mental. O que você, que está projetando esses ambientes, pode ajudar e contribuir nisso? Minha recomendação, bebe da fonte científica, que já demonstra que tudo ao nosso redor está impactando e que a gente pode e deve trabalhar cada um desses elementos de maneira mais assertiva, para que o impacto, daí sim, seja um impacto mais profundo, mais humano, mais saudável para as pessoas. É isso que as organizações precisam. Eu acredito muito que quanto mais a gente conseguir demonstrar que os ambientes físicos também podem ser uma ferramenta, mais fácil a gente vai poder ajudar a diminuir esses números tão alarmantes de burnout, ansiedade, estresse que a gente está vendo aí. A partir do ambiente físico, que muitas vezes é mais fácil de resolver do que as próprias pessoas, do que a própria jornada de uma organização. É muito mais rápido, é muito mais barato a gente influenciar no ambiente físico. E pode e deve ser um desses fatores que vai contribuir. A partir dessa reflexão que eu fiz nesse nosso episódio de abertura do podcast Da Mente ao Ambiente, que nessa temporada, então, vai trazer essa temática central da saúde mental relacionada aos ambientes físicos, eu te convido a permanecer conosco. Junto a esse episódio, você pode ter acesso ao nosso calendário da divulgação dos próximos episódios. Também te convido a continuar seguindo as nossas redes sociais da Qualidade Corporativa, seja no Instagram, LinkedIn, YouTube, que é onde a gente vai sempre divulgando os novos episódios. E se você tem alguma sugestão também de temáticas ou teve algum insight a partir dessa minha fala aqui nesse nosso episódio de abertura dessa temporada, por favor, comenta, quero muito saber a tua opinião, quero muito saber como que você também entende que os ambientes podem contribuir para a saúde mental das pessoas. Obrigada por ter ficado até aqui, te espero no próximo episódio.